Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacante que, segundo as últimas informações, já assinou um pré-contrato para ser reforço do Santos, no mínimo a partir do meio de 2026. Ele mesmo, Vitinho, 26 anos de idade, jogou o último ano pelo Internacional e vai ser mais um atleta do Peixe. Vamos falar tudo sobre o jogador, mostrar alguns lances dele em 2025. Mas só depois de você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, hypar e fazer um comentário para o YouTube poder continuar mostrando o nosso conteúdo, tá bom? Deu os recadinhos, agora a gente pode começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Vitinho na temporada de 2025. Lembrando de novo, pessoal, ele tem 26 anos de idade, 1,81 m, jogou toda a temporada passada pelo Sport Clube Internacional e fez 48 jogos, 28 como titular, marcou 11 gols e deu uma assistência. Pessoal, dessas 12 participações diretas para gol, 6 aconteceram no Campeonato Brasileiro, né, 5 gols e uma assistência, e um desses gols também aconteceu na Copa Libertadores, então foram 7 das 12 participações nas principais competições do ano. Contribuiu também com uma pré-assistência, 26 passes para finalização, 58 arremates com 34% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 10,9 vezes a cada 90 minutos, acertou 79% dos passes que tentou, tomou 7 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Vitinho durante todo o 2025. Torcida Fantástica, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Vai ter minha informação, vai ter a minha opinião, vai ter mais informação ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, tá rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, e claro que tem o uniforme oficial do Santos lá com descontão. Perfeito? Bora seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento do Vitinho, que sim, viveu altos e baixos, né, com a camisa do Internacional ao longo de 2025. Ele começa a temporada ali como reserva, vai ganhando espaço aos pouquinhos, depois é barrado de novo lá no meio da temporada, até chegar na reta final do Campeonato Brasileiro, ali, as últimas 10, 11 rodadas, ele reassume a titularidade do Internacional e acabou sendo uma peça importante do Inter naquela disputa que acabou virando uma disputa contra o rebaixamento na reta final, né? Ele marca 2 gols contra o Bahia na 33ª rodada, que garante um empate para o Internacional. Ele marca o gol da vitória contra o Ceará no finalzinho, um jogo que era confrontaço direto ali, né? Então ele terminou a temporada, sim, num bom momento, ajudando bastante, sendo titular do Internacional naquela corrida contra o Z4, tá bom? 26 anos de idade, pessoal, essa é a idade do Vitinho. Mas será que ao longo da sua carreira, um atleta que era tão promissor, né, teve contusões que brecaram um pouquinho a sua possível evolução? Vamos responder isso, pessoal, vendo seu histórico de lesões ao longo da carreira, e a resposta da pergunta é sim. Né, galera? Por mais que o Vitinho não seja assim conhecido como um jogador, entre aspas, bichado, ele é um cara que teve alguns probleminhas ao longo da carreira, né? Em 2020, 147 dias fora por conta de lesão. Lembrando que 2020 foi a temporada assim que ele estava vivendo uma boa fase, né? Pelo Atlético Paranaense. Aí vem 2022, a temporada que ele foi lá para a Europa, 70 dias fora por conta de 2 lesões. 2023, 77 dias fora por conta de lesão. E agora, em 2025, foram 80 dias fora. Tudo bem que as lesões de 2025 elas foram assim mais no azar, né? Foi uma lesão do dedo, do pé e uma lesão do cotovelo. Então não é nada muscular, nada assim que tenha deixado uma recorrência física no jogador. Então, se a gente pegar assim, ao longo da sua carreira, talvez as lesões ajudem a explicar um pouquinho porque não deslanchou tanto, como a gente esperava lá na época de Atlético Paranaense. Porém, quem quiser ver o copo meio cheio, pessoal, em 2024 ele passou ileso, né, aos problemas físicos. Em 2025 ele se machucou, mas foram por questões de falta de sorte. Vamos dizer assim, não foi nada de que ele estava com o corpo lesionado, com algum tipo de sequela de outras lesões. Tá bom? Em relação às características do jogador, pessoal, posicionamento, função dentro de campo, eu sei que vocês querem ver os lances do atleta. Veremos eles, mas antes eu vou começar com os mapas de movimentação, mapas de calor do jogador nos últimos 2 anos. E o Vitinho, pessoal, ele é um atacante de lado de campo, acho que dá para ficar bem claro por esses mapas de movimentação. É um atacante destro que pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita. No ano retrasado, lá no Red Bull, ele era aquele cara de pé trocado, né? Fazia a esquerda para dentro. No Internacional ele chegou a fazer o pé trocado às vezes? Chegou, mas acabou ocupando mais o lado direito do ataque. Então perceba que é um jogador versátil. Nesse sentido, pode fazer as duas beiradas do campo. Quando a gente vai falar de características, pessoal, o Vitinho é um jogador de boa estatura, 1,81 m, é um cara que consegue ter uma passada larga, razoável, ele consegue aliar um pouco dos dois mundos que um beirada costuma ter. Ele consegue ter um pouco de passada larga e velocidade, consegue muitas vezes esticar a bola na imposição para cima do marcador, muito por essa passada larga,
que ele tem, mas eu diria que ele é mais um jogador de bola no pé do que um jogador de força e explosão, tá bom? Aquele jogador que vai normalmente ficar próximo à linha lateral do campo, é um cara que quando receber ele vai tentar manter ela próxima ao seu pé em boa parte dos tempos, é um jogador que consegue se virar bem em espaços curtos, tem aquele desequilíbrio que a gente fala, tem agilidade, tem bom jogo de cintura para poder balançar em cima do marcador. O adversário consegue ter um uso razoável do pé esquerdo, não à toa ele faz as duas beiradas com bastante desenvoltura, e agora em 2025 ele conseguiu até desenvolver mais essa questão de ir para o fundo do campo, para servir os companheiros, não ser tanto um cara só que busca o meio para fazer a finalização. Ainda é a jogada mais forte do Vitinho, mas ele não se limitou somente a isso na temporada de 2025. Então é um jogador técnico que está chegando ao Santos, um jogador com boa estatura, um cara que pode fazer os dois lados do campo, e vem de um 2025, pessoal, que foi a temporada mais artilheira da sua carreira. Então, diferentemente de boa parte dos beirados, ainda mais se considerar os minutos em campo que ele teve ao longo de 25, né? Porque ele fez 48 jogos, só que ele não foi titular em todos. Né? Se você pegar por minutagem, ele teve uma média aí próxima de melhor até do que de um gol a cada 3 partidas, se pegar só os minutos em campo. Um jogador de lado de campo, se não botar as assistências aí no bolo, foi uma temporada bem interessante do atleta, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário? Muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Poxa, FB, eu não faço ideia do que comentar. Comenta em caps lock. Fantástico, que eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo. Eu vou deixar um like também no seu comentário. Você vai reparar como o YouTube vai entregar muito mais o nosso conteúdo. E se inscreve também, né, pessoal? Tá rolando aí o mercado da bola. Todas as contratações, não só do Santos, mas dos adversários, tá rolando o scout completão aqui. Então, se você for inscrito, você vai ser notificado. Muitas vezes o YouTube não entrega o conteúdo para você, tá bom? Vamos ver, galera, como é que vem sendo a trajetória do Vitinho, que jogou pro Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, esteve também no futebol europeu. Vamos lá! Últimas 4 temporadas de Vitinho como profissional. Temporada 21-22 pelo Dinamo de Kiev, 13 jogos, 3 como titular, 3 gols, nenhuma assistência. 2022, Clube Atlético Paranaense, 35 jogos, 22 como titular, 2 gols e 1 assistência. 2023, joga um pouco pelo Furacão, um pouco pelo Red Bull. 46 jogos, 32 como titular, marca 2 gols e dá 6 assistências. E no ano retrasado, a temporada inteira pelo Red Bull, 58 jogos, 37 como titular, 5 gols e 5 assistências. Então a gente percebe, pessoal, que foi um jogador, nesse período que a gente está analisando, foi o período que ele começou a sofrer muito com lesão, né? Então a carreira dele acabou dando uma travada. Antes disso, pessoal, ele tinha feito um primeiro semestre sensacional no Furacão, quando ele tinha 28 jogos, 9 gols e 4 assistências, lá em 2021, antes dele ir para o Dinamo de Kiev. Só foi voltar a ter números semelhantes com esse rendimento em 2024 pelo Red Bull e principalmente agora no Internacional, quando ele atingiu números até melhores, com uma minutagem menor, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Vitinho? Chegando ao Santos, por enquanto, para o meio do ano, possivelmente com a liberação antecipada. Primeiro ponto, acho que a negociação foi feita de uma forma correta pela diretoria do Santos, você vai lá, fecha o pré-contrato e aí depois você começa a tentar usar até isso como manobra para pressionar o time a liberar ele mais cedo, em vez de você ficar tentando trazer ele agora, vai perdendo tempo, acaba que não traz nem para agora, nem para depois. Então você fechou o pré-contrato e agora você tem mais poder de barganha para tentar a antecipação. Seja para agora, seja para o meio do ano, eu acho o Vitinho uma boa contratação. Um cara acostumado já com a Copa Libertadores, um cara que jogou por camisas pesadas, Internacional, Furacão. Teve uma experiência frustrada fora do país, mas teve uma experiência no futebol europeu. Eu não acho que é aquele jogador que vai chegar e vai ser um titular do Santos, vai empolgar demais a torcida do Peixe. Mas é um cara interessante para você estar no grupo e vai oferecer briga por posição. Eu acho que é um cara que tem potencial para ser titular, por mais que não chegue assim com esse status de maneira muito imponente, mas é um jogador com boa idade ainda, 26 anos, é um cara que tem qualidades técnicas, tem qualidades físicas para agregar, se passar na parte clínica tranquilo. Eu acho que é um jogador que tem muito potencial. Acho que no primeiro momento é uma ótima contratação para a composição de elenco, com uma boa possibilidade de ser um jogador que vai brigar por vaga na equipe de titular do Santos. Tomara que o Santos consiga trazer ele logo em janeiro ou fevereiro para poder começar a temporada, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, eu quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!